canal acabou de chegar na Netflix e vamos comentar tudo sobre essa nova minissérie. Na trama, nós vamos acompanhar a Paula, que é uma astronauta, e ela sai em uma missão espacial. E é então que as coisas não saem como o esperado. E quando ela retorna para a Terra, o voo dela simplesmente desaparece. É então que a gente começa a acompanhar a busca do marido dela, o Sven, que quer descobrir o que aconteceu com o voo dela, o que aconteceu com a Paula. Afinal de contas, ele percebe que antes do voo desaparecer, ela parecia um pouco estranha. Então ele quer saber o que aconteceu nessa missão dela, que parece ter afetado tanto assim a Paula. A minissérie de ficção científica é alemã e está disponível na Netflix. E nós também vamos acompanhar um drama familiar através do relacionamento do Sven com a filha deles. Então, nós acompanhamos a relação entre pai e filha e isso faz com que os personagens ganhem profundidade. Inclusive, a série é bem curtinha, tem apenas 4 episódios, mas ainda assim nós conseguimos nos identificar com os personagens justamente por conta dessa relação criada entre eles. Então, mesmo a série sendo bem curta, nós conseguimos aí criar essa identificação e começar a torcer por esses personagens. Por outro lado, a série também possui bastante suspense, afinal de contas o Sven está investigando o que aconteceu e fica com aquele ar de mistério durante toda a trama. E, inclusive também tem aí um arzinho conspiratório, né? A gente começa a ficar intrigado se tem uma rede conspiratória por trás de toda a situação, então a série consegue se manter intrigante até o final. Em contrapartida, eu achei a minissérie um pouco confusa em alguns momentos. É claro que eles incluem aí alguns elementos justamente para poder desviar um pouco a atenção do público da verdade, afinal de contas, eles precisam ali que a verdade seja revelada só no final, então eles incluem diversos elementos durante a história para que a gente possa se distrair, não descobrir de cara tudo o que aconteceu, mas no meio do caminho eu acho que em alguns momentos algumas situações foram um pouco desnecessárias e acabam deixando a trama um pouco confusa. Além disso, a minissérie procura deixar uma mensagem, então ela traz sim uma reflexão sobre a humanidade, sobre a questão do poder e principalmente ali no final essa mensagem fica ainda mais clara, mas ela vai sendo passada aos poucos ao longo dos episódios. Se você se interessou por essa minissérie, gente, tá disponível lá na Netflix, vai lá conferir e depois você volta aqui porque a partir deste ponto então o vídeo tem spoiler. Então, galera, assim, de princípio, né, a gente tem a questão do Sven, coitado, né, porque a esposa dele desaparece, ele fica muito confuso e ele, ao mesmo tempo, tem que cuidar da filha, que é pequena, então a situação para ele fica bem complicada, porque ao mesmo tempo que ele quer saber o que aconteceu, ele precisa se preocupar em proteger a filha dele, até porque chega um momento ali que eles começam até a sofrer ataques, porque eles acreditam que é a Paula que derrubou o avião e depois eles descobrem que não foi nada disso. Mas a situação para ele fica bem complicada. Imagina você ter que lidar ali com a perda da sua esposa, ao mesmo tempo a pressão popular, a pressão da mídia, a pressão governamental e ainda a pressão de, a partir daquele ponto, criar sua filha sozinha e ter que fazer ela entender tudo o que aconteceu, sendo que ele mesmo não está entendendo direito. Por outro lado, a gente tem a Charlie, que é apenas uma garotinha, né? Além disso, a série procura ser inclusiva. A Charlie, ela não escuta, né? Ela precisa ali de um aparelho auditivo e eles falam ali que um dos objetivos da mãe dela era justamente conseguir fazer com que ela ouvisse. Então, a mãe dela acabava ficando meio distante por isso, né? Então, a Paula tinha aí esse grande objetivo. Como eu falei com vocês, em alguns momentos eles incluem alguns elementos na história, como, por exemplo, o fato da Paula ter tido surtos psicóticos, não estar tomando remédio e ela ter ido ali na missão. E chega um momento ali na missão que ela começa a duvidar dela mesma. Então a série vai dando aí alguns contornos para poder ter uma história, né, gente? Apesar dela ser curtinha com 4 episódios, ainda assim eles precisaram enrolar um pouquinho, porque se fossem muito objetivos, ia ter que ser um filme. Tem alguns momentos na trama que é realmente muito inacreditável, como ali o momento em que a própria Charlie e o Sven são capturados ali pelo exército, e aí basicamente não acontece nada, tipo, nós prendemos você só por enquanto a gente explodir ali, né, os aliens, e depois
podemos soltar, e aí soltam eles como se nada tivesse acontecido. Então eles são tão perseguidos para depois não ser nada. Então tem uns momentos meio inacreditáveis. Assim também como ali no final, né, quando eles são sequestrados pela Moody, e aí ela fala, ai, Nora, elimina eles lá, sabendo que a Nora não queria eliminar, e aí os dois simplesmente ficam vivos ali, no meio do nada. Então tem alguns momentos ali que a gente assiste tipo, nossa, isso aí poderia ter sido melhor trabalhado, sabe? Porque é difícil a gente acreditar que as coisas aconteceriam daquela forma. Até mesmo o próprio final, onde a Nora simplesmente decide confessar tudo que eles fizeram, e ainda ela não quis fazer nenhuma negociação para ser meio que punida ali pelas mortes. Então tem algumas coisas meio surreais demais que deixaram a desejar, na minha opinião. Agora, para quem não entendeu o que aconteceu, gente, sendo bem objetiva, basicamente a Paula foi numa missão, né, onde eles queriam ali pular meio que a morte, utilizar células auditivas. Então era uma pesquisa ali que eles estavam fazendo, e ela e o Had foram ali para essa missão financiados pela Moody, né? Então tinha essa questão privada deles estarem ali, até que ela capta um sinal. Esse sinal tinha algumas vozes e ela percebe que são seres ali, né, que existem, aliens, digamos assim. E ela quer que o mundo saiba dessa verdade, disso que aconteceu, para que a humanidade converse entre si sobre essa questão. Ela quer isso, mas o Had não quer, ele quer esconder isso da humanidade. Ela acaba contando isso para Moody sem saber que a Moody está por trás de toda essa situação. Então a Paula percebe que ela precisa burlar ali, né, o sistema, e é então que ela solta a informação de o local, a hora, né, em que esse objeto extraterrestre viria para a Terra. Só que essa informação é falsa. É então que o governo, nesse mesmo dia e horário informado por ela, vão lá atacar esse objeto, só que na verdade não tem nada. Ou seja, se a informação fosse verdadeira, eles seriam o X, assim como a Paula tinha imaginado, e por isso que ela deu uma informação falsa. Após ela voltar para a Terra, ela confessa para Moody que ela tinha passado a localização real para a família dela e fala ali da vontade dela de que o mundo soubesse a verdade e pede essa ajuda da Moody. Mas logo em seguida ela percebe que é a Moody que estava por trás do rádio, ou seja, ela que não queria que essa informação fosse passada para o mundo e para as pessoas. Ela percebe isso, só que já é meio tarde demais. Então ela passa a informação aí meio que partida para o marido dela e para a filha. E ela entra no voo para voltar para casa, mas a Moody manda ali que eles eliminem o voo e ela morre, o Had e mais de 170 pessoas morrem nesse voo por conta disso. Depois disso, o Sven começa a investigar o que aconteceu com a mulher dele. Ele demora um pouco a descobrir toda essa verdade, que ela tinha descoberto ali algo, né, extraterrestre. E ele também chega a confiar na Moody e na Nora, né, que trabalhava ali com a Moody, até ele descobrir que elas estavam envolvidas em toda a situação. A Moody esperava fazer esse encontro sozinha, até porque ela queria essa questão da longevidade da vida, por isso que ela estava financiando essa pesquisa aí para burlar a morte. Só que ali, né, no local e na hora em que ela acreditava ser o momento, né, em que a Paula tinha passado a informação para Charlie, nada acontece. É então que o Sven percebe que a Paula estava 2 passos à frente e ela tinha deixado mensagens para ele. Então a Paula tinha sim passado a localização para Charlie, mas com o dia falso, e essa informação estava na verdade com o Sven ali super codificada para que só ele soubesse. Então ele não conta nada para Moody, que manda a Nora matar os dois, né, para que não ficasse ponta solta, só que a Nora não mata os dois, e depois disso ela confessa ali para a polícia tudo que eles fizeram, que foram as responsáveis ali pelo voo, né, pela morte daquelas pessoas, e aí elas são presas. Já o Sven e a Charlie esperam a data real e eles vão ali de encontro com aquele objeto extraterrestre. E é então que cai ali uma sonda que havia sido enviada para o espaço pela humanidade na década de 70. Então isso faz com que a humanidade perceba que realmente tem algo lá fora e que esse algo é amigável, né? Quer ter algum tipo de relacionamento com eles, e ao mesmo tempo uma mensagem é deixada para a humanidade sobre a questão da união da humanidade, levantando aí uma reflexão sobre essa questão do poder, né, da humanidade se levantar um contra o outro e trazendo uma mensagem de união geral para todo mundo. O retorno da sonda lembra a humanidade do que a gente queria lá na década de 70. A mensagem foi enviada com o objetivo da união da humanidade e ao mesmo tempo essa vontade de se conectar com o que vem de fora. E então a humanidade se une novamente, lembrando que falhou nessa missão.
Então, como eu falei com vocês, a série procura deixar essa mensagem pra gente, essa questão, né, de uma crítica a essa questão da dominação, do poder, da humanidade contra a humanidade, né, governo contra governo, da corrida para conseguir algo na frente. E, na verdade, eles deixam uma mensagem muito clara ali de união entre a humanidade. Isso é deixado ao longo dos episódios, mas ali no final fica muito clara essa mensagem pra gente. Eu confesso para vocês que eu esperava um pouco mais, né, da solução em si. A série consegue sim prender a gente com mistério, pelo menos a mim, assim, eu achei os episódios intrigantes. Tiveram alguns momentos que eu não gostei muito, como eu mencionei aqui, em que foram muito surreais demais, né, que eles poderiam ter trabalhado de outra forma. Então esses momentos deixam a desejar e no final eu fiquei com aquela sensação de que eu esperava algo a mais, algo mais interessante. Afinal de contas, quando a gente fala aí de aliens, de conspiração, de governo, a gente fica esperando algo a mais. E ali ver a Moody esperando algo chegar sozinha, sabe? Ser uma mulher rica ali por trás de toda a situação, para mim foi um pouco frustrante aí em si essa solução de todo o caso. Eu acho que eu esperava algo um pouco mais interessante. Mas deixa para mim nos comentários o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, o que vocês acharam disso tudo. Então é isso, galera, tchauzinho!